Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Práticas Pedagógicas 1. Eu sou a professora Luciene Silva e estarei com vocês em mais este módulo. Neste módulo 2, intitulado Planejamento Didático e Ação de Extensão, nós vamos estudar, refletir e começar a organizar o nosso planejamento que será aplicado na ação de extensão. Então, a nossa disciplina é uma disciplina que tem uma proposta, né, de um estudo, de uma discussão acerca das práticas pedagógicas e também uma intenção de desenvolver um planejamento e uma ação de extensão. Então, neste módulo 2, nós discutiremos o que é esse planejamento didático, como que ele precisa ser pensado, organizado, para que essa ação de extensão aconteça. Então, na unidade 1, nós vamos discutir algumas concepções teóricas que envolvem o planejamento didático e a avaliação da aprendizagem. Perspectivas importantíssimas para que, quando estivermos no contato com a instituição, com a possibilidade de desenvolver a nossa prática pedagógica, estejam bem fundamentadas essas concepções. Então, a nossa disciplina, né, apresenta alguns objetivos de aprendizagens divididos por módulos. Então, o objetivo de aprendizagem voltado para este módulo 2 consiste em discutir as concepções teóricas sobre o planejamento didático e a avaliação da aprendizagem, com vistas a conhecer uma instituição educativa e organizar uma ação de extensão. Então, a proposta de leitura, de diálogo, de discussão para esse módulo 2, unidade 1, está respaldada no texto da professora Luciana Esmeralda Osteto, que se encontra na obra Encontros e Encantamentos na Educação Infantil, partilhando experiências de estágio. Então, nós vamos, a partir deste texto e da interlocução com a professora Osteto, pensar, né, quais são os caminhos, quais são as orientações, quais são as reflexões necessárias para organizar um planejamento e, consequentemente, para desenvolver a nossa ação de extensão. Então, nessa perspectiva, nós precisamos pensar no que é este planejamento, né? O que nós precisamos levar em consideração ao organizar, ao elaborar, estruturar um planejamento didático. Então, fazendo uma articulação com o que estamos estudando, com o que vimos no módulo passado, é necessário levar em consideração para quem esse planejamento é pensado, é organizado, né? De que forma eu vou desenvolver esse planejamento. E, consequentemente, as discussões que tivemos no módulo passado serão importantes aqui também. Então, é importante que pensemos quais são os direitos, as orientações, as diretrizes para esse olhar daquele público com o qual esse planejamento será desenvolvido. Para olhar a criança, as infâncias, as particularidades desses indivíduos, para que essas práticas pedagógicas, né, e para que essa ação de extensão que vamos organizar sejam coerentes a todo esse contexto. Então, voltar lá, né, nos direitos da criança, na organização e no pensar sobre o fazer pedagógico, sobre a prática pedagógica com a infância, é necessário. Então, vamos considerar que essas práticas pedagógicas que vamos propor, né, que vamos trazer para esse planejamento, elas precisam se articular com aqueles eixos que discutimos no módulo passado, que envolvem as interações e as brincadeiras como elementos essenciais para o desenvolvimento das crianças e para o seu processo de aprendizagem. Então, é nessa perspectiva que pensar essas práticas, articulando sempre o contexto ao qual vamos nos inserir, né, a realidade da qual esses indivíduos, essas crianças fazem parte, quais são os saberes, a forma como esse grupo se constitui, considerar e respeitar a autonomia desses indivíduos, dessas crianças, os desafios ou as formas de instigar essas crianças a participarem, a interagirem conosco, também é extremamente necessário. Como fazer tudo isso, né? Como que nós podemos articular essa observação atenta, essa consideração desses indivíduos que farão parte do planejamento? Principalmente por meio de um olhar atento, de uma escuta sensível às crianças, de uma observação atenta às interações com elas e, consequentemente, da participação nessas interações também.
Então, nós, enquanto professores e professoras, e especialmente nessa disciplina de práticas pedagógicas 1, precisamos nos reportar novamente, né, aos eixos estruturantes da prática pedagógica, aos campos de experiências que são importantes para o desenvolvimento das crianças, para o desenvolvimento das aprendizagens dessas crianças. Então, eu proponho aqui que da mesma forma como olhamos, como estudamos, como nos atentamos no módulo passado, para como a BNCC apresenta esses eixos estruturantes, para que possamos novamente olhar para eles, porque é importante que eles também estejam presentes nesta ação de planejar, né, neste momento do planejamento. Então, ter a consciência de que as nossas práticas, que as nossas ações precisam ser respaldadas pelo cuidar, pelo brincar, pelo educar as crianças, pelas possibilidades de promover interações, brincadeiras, formas de as crianças se apropriarem dos conhecimentos, das experiências e trazerem também, né, para a partilha com o grupo o que elas sabem, as muitas socializações que ocorrem em outros espaços, trazer para cá as muitas experiências que elas têm, né, que elas vivenciam ao longo da sua trajetória, as formas de expressar o afeto, as emoções, de identificar e de resolver os conflitos. Então, todas essas experiências são importantes para pensar esse planejamento, justamente porque a própria BNCC, os próprios documentos orientativos acerca das práticas pedagógicas com a infância, propõem que as crianças sejam pensadas a partir do seu desenvolvimento integral, né, a partir do momento em que as práticas tenham significados, sejam relevantes para o seu desenvolvimento físico, cognitivo, motor, intelectual. Então, por isso que se torna necessário olhar para esses eixos estruturantes e para os campos de experiências, porque assim podemos promover um desenvolvimento da criança, das suas relações com os outros, da contribuição para as transformações necessárias neste meio do qual elas fazem parte. Então, temos também que ter a preocupação com a intencionalidade daquilo que vamos propor, né? Então, com a intencionalidade que vai orientar esse planejamento, que vai orientar a organização, a sistematização das minhas práticas pedagógicas. Segundo a BNCC, a intencionalidade está presente, né, neste momento de organização e de proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças conhecer a si, conhecer ao outro, os seus pares, né, então as outras crianças, os próprios professores, os demais adultos com quem elas convivem e compreender essas relações que estão acontecendo, não só com esses indivíduos, mas também com a natureza, com o meio do qual elas fazem parte, com a sua cultura, com a própria produção do conhecimento que vão se traduzir nas práticas cotidianas, sejam elas voltadas para os próprios cuidados pessoais, que as crianças precisam também, né, aprender e desenvolver. Então, cuidados como o alimentar-se, o vestir-se, o higienizar-se, e também a atenção nessas interações com os outros, por meio das brincadeiras, das intencionalidades acerca das experimentações, do contato com materiais e meios diversos para aprendizagem, na aproximação com a literatura, com a ampliação de repertórios, né, linguísticos, culturais, e, enfim, no encontro com as pessoas. Então, a BNCC propõe que essa intencionalidade das práticas pedagógicas compreenda todos esses aspectos. E aí nós podemos nos questionar, né? Então, como trazer essa intencionalidade, esse cuidado, esse olhar para a criança e para as muitas relações e interações que vão acontecer ao longo do seu desenvolvimento, e como levar isso para a organização, para a sistematização do planejamento da prática pedagógica. A Osteto vai nos dizer que na intencionalidade do trabalho reside a preocupação com o planejamento. Então, a partir do momento
e buscamos nos atentar para essa intencionalidade, para a sistematização, para a preocupação em como planejar, em para quem planejar, está, né, esse processo de sistematizar, de pensar no que fazer, de como fazer, para quem fazer, para que fazer. Então, é muito importante que, além de trazer para esse processo de sistematização do planejar, que pensemos também nestas crianças, neste público, né, neste contato com os indivíduos que também farão parte deste planejamento. Então, como fazer, com qual propósito, né? Por quanto tempo, em quais espaços? Então, todos esses questionamentos precisam estar presentes na hora de pensarmos, de sistematizarmos o nosso planejamento. E é nessa perspectiva que vamos encaminhando, né, as nossas discussões e o nosso olhar atento para esta ação de planejar, que também é um desafio, né, que também é um compromisso que precisamos ter no sentido de tomar uma atitude, né, de mudar algumas ações que já estão postas, de algumas situações que não dão certo, mas que precisam fazer parte deste novo olhar, deste novo planejar. Então, a Osteto vai nos dizer que a ação de planejar representa uma atitude, né? Uma atitude que se relaciona com o propósito de traçar, de projetar, de programar, de elaborar um roteiro para se empreender uma viagem de conhecimento. Então, é muito importante que, ao pensarmos nessa perspectiva ou nessa intenção, né, do que traçar, como projetar, de que forma programar, é importante que possamos trazer também para esse contexto quem vai fazer parte desta viagem do conhecimento, né? Quem é esse grupo com o qual nós estaremos planejando, projetando e também executando essas propostas. Então, é importante que esta interação, que as experiências múltiplas destas pessoas, desses indivíduos que fazem parte deste planejamento, sejam trazidas para este momento, né? Para que elas sejam realmente significativas e para que esses indivíduos que farão parte desta viagem possam ser atendidos nas suas expectativas. Então, quando eu penso em traçar, em projetar, em programar e penso com quem e para quem fazer isso, eu também estou possibilitando que essas experiências sejam mais significativas, não só para mim, enquanto adulto, enquanto professor, enquanto propositor destas práticas, mas principalmente para estas crianças, para este grupo a quem o próprio planejamento se destina, né? Então, a Osteto vai nos dizer que para este planejamento acontecer, é preciso que o educador tenha uma atitude crítica. Então, ela fala que planejar exige uma tomada de atitude, mas não é qualquer atitude, é uma atitude crítica. Então, este educador, este professor que está realizando, que está organizando, sistematizando este planejamento, precisa ter essa atitude crítica, no sentido de compreender, né, para quem este planejamento está sendo proposto, de que forma ele está sendo proposto, e caso não dê certo, né, não aconteça da forma como foi pensada, é possível ou é necessário que haja uma flexibilidade. Então, uma flexibilidade para se repensar no caminho proposto, para se revisitar outras práticas, outras propostas, revisar o contexto teórico, o contexto real, né, daquelas relações que foram estabelecidas por esta prática e, consequentemente, buscar novos significados para que esta prática seja proposta. Então, esta flexibilidade do planejamento é essencial para que as práticas pedagógicas sejam constantemente significadas e ressignificadas pelos grupos com os quais elas serão desenvolvidas, e também é importante que essa flexibilidade ou essa revisitação, esse repensar sobre o planejamento aconteça atrelada à avaliação.
Então, o que é essa avaliação? É uma avaliação daquilo que está sendo proposto, sobre como essas práticas têm sido desenvolvidas, como esses indivíduos têm se desenvolvido e se relacionado a partir, né, do proposto, a partir das interações, no caso das crianças, a partir das brincadeiras também. Então, como tudo isso tem acontecido e como que esse ato de revisitar o planejamento pode potencializar, pode estimular, instigar outras práticas, outras proposições. Então, a Osteto vai dizer que este planejamento, né, pensado, revisitado, flexível, vai marcar a intencionalidade do processo educativo, mas ela nos chama a atenção que este planejamento não pode ficar só na intenção, ele não pode ficar só no papel, né? Só na proposição, mas é importante que no dia a dia, na observação atenta do que está acontecendo, no cuidado com essa ação de revisitar o que foi proposto, que essa intencionalidade possa se traduzir em práticas significativas de fato. Então, ela vai dizer que este planejamento não pode ficar só na imaginação, na concepção. A intencionalidade vai se traduzir no traçar, programar, documentar a proposta de trabalho do educador. Então, essa documentação, esse registro, desde a forma de organizar, de pensar nesse grupo, de registrar o que está acontecendo diante dessas práticas, de dialogar com esses registros para que as práticas futuras sejam também remodeladas, propostas de formas diversas ou mantidas. Então, todo este processo, toda esta forma de documentar o processo e de refletir o processo, pode e vai orientar melhor o trabalho docente. Pode e vai orientar melhor as práticas pedagógicas do professor e, consequentemente, vai ampliando também, né, esses repertórios de conhecimentos, de saberes fazer do professor. Então, quando nós discutimos no módulo anterior que o professor, por meio da sua trajetória profissional, da sua trajetória pessoal, vai reunindo esses saberes e essas experiências, né, para desenvolver esta prática pedagógica de uma forma mais significativa, também é neste processo, marcado pela intencionalidade, pela reflexão acerca do que está acontecendo, que esse saber docente vai se ampliando, vai se constituindo, que a própria identidade docente também vai se fortalecendo. Então, vejam que este planejamento, ele não pode ficar, né, apenas na concepção, na organização, na sistematização. A partir do momento em que ele é posto em prática, a partir do momento em que toda essa intencionalidade se relaciona com a realidade, com os indivíduos que dessa realidade fazem parte, é que o professor também precisa agir, também precisa refletir. E aí, esse trabalho do educador, né, ele faz parte desta prática cotidiana. Este trabalho de propor, de organizar, de sistematizar, mas também um trabalho de refletir, de selecionar, de modificar esta seleção, de organizar, de planejar, replanejar, mediar o que vai acontecer, acompanhar, olhar atentamente essas práticas, né? Conhecer, monitorar esse conjunto das práticas e das interações, para que, segundo a BNCC, seja possível garantir uma pluralidade de situações que vão promover o desenvolvimento pleno das crianças e de forma que realmente atenda às particularidades dessas crianças. Então, quando nós falamos de desenvolvimento pleno, desenvolvimento integral das crianças, é necessário também pensar em práticas que contemplem esse desenvolvimento integral, né? Que sejam organizadas, sistematizadas, planejadas, para que, ao serem propostas a essas crianças, diante da sua autonomia, do seu interesse, da sua forma de significar o mundo e as ações, se desenvolvam. Então, a questão ou a ação de planejar, como diz Osteto, não é necessariamente se reportar, se preocupar única e exclusivamente com a forma do planejamento, mas sim com os princípios que sustentam
uma ou outra organização, mas sim com os princípios que vão subsidiar, né, esta forma, esta sistematização do planejamento, mas, consequentemente, aquela visão de mundo, aquele contato com o grupo, aquela forma de acolher as particularidades dessas crianças com as quais nós estaremos em contato direto. Então, a Osteto vai dizer que, sem dúvida, a elaboração de um planejamento depende da visão de mundo, de criança, de educação, de processo educativo que temos e que queremos. Então, nós, enquanto professores e professoras, precisamos, né, nos respaldar nessas concepções de criança, de educação, tal qual falávamos no módulo anterior, para que essas concepções, para que esse olhar para essa criança, para essa infância, para essa forma de sistematizar o processo educativo seja contemplado, né? Esteja presente nesta nossa ação de planejar. Então, é importante que possamos perceber essas particularidades, essas relações, essas interações. E a Osteto volta a dizer isso, que a partir desse processo de olhar para essas relações, para essas interações, nós estamos desencadeando, promovendo esse processo reflexivo. Então, é por meio deste processo reflexivo que nós, enquanto professores, aguçamos, né, as nossas percepções acerca das necessidades do grupo, acerca das possibilidades de interação, de desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças, a partir das próprias manifestações delas, das situações problemas, das tensões que vão acontecendo nesse cotidiano. E tudo isso vai promover, né, um melhor pensar, um melhor sistematizar, organizar desta prática pedagógica. Então, o Osteto diz que é por meio dessas relações, dessas reflexões, destas interações, que o professor vai aprendendo a caracterizar o problema, a tensão, as particularidades, os anseios daquele grupo, para aí sim tomar decisões para superar, para promover a mudança, para resolver, né, para solucionar os problemas, as tensões e, consequentemente, trazer este processo de aprendizagem significativa para este grupo. Então, é pelo ato de planejar que esse olhar atento à realidade, aos indivíduos, às crianças, né, aos anseios dessas crianças, que este processo vai acontecendo. Então, ela retoma, né, a Osteto vai retomar que a nossa preocupação, então, não precisa se situar necessariamente com o conteúdo e a forma do planejamento. Então, quando nós muitas vezes vamos pensar no planejamento, então, o que eu tenho que colocar neste planejamento? Como que eu vou organizar este planejamento? Como que este planejamento precisa ser estruturado? Qual é a forma dele? Nós temos que nos preocupar, né, ou ter consciência de que esta forma não pode estar necessariamente em uma forma, engessado, né? Este planejamento, ele precisa ser flexível, ele precisa adequar-se aos contextos, às realidades, aos anseios deste grupo. E aí, a Osteto vai nos dizendo, ou vai apresentando em seu texto e em suas discussões, alguns modelos de planejamento que se prendem muito, por exemplo, a temas específicos, a listagem de atividades, a datas comemorativas ou a aspectos que se voltem mais para o desenvolvimento, para temas gerador. Então, é importante que nós possamos conhecer, sim, essas muitas formas de sistematizar, de organizar os planejamentos. Mas é importante também que, além de uma única forma, nós possamos articular com o meio, com a realidade, com os contextos nos quais esses planejamentos serão desenvolvidos, para os quais esses planejamentos serão propostos. Então, quando a autora nos coloca, né, este planejamento baseado em uma listagem de atividades, como é essa listagem? Qual é a intencionalidade dessas atividades? Como esse grupo ao qual essas atividades serão propostas interage com as mesmas? Então, a autora vai nos dizendo que nos atermos ou nos prendermos somente a um determinado grupo de atividades pode nem sempre atender às particularidades do grupo.
Da mesma forma, ela vai destacando que essas outras formas de estruturar o planejamento, por meio das datas comemorativas ou por meio de temas, também muitas vezes podem não atender aos anseios, às particularidades do grupo. Então, é importante que nós, professores, tenhamos acesso, possamos conhecer estas estruturas, né, ou essas formas de sistematizar o planejamento, mas que também possamos desenvolver uma reflexão constante sobre como organizar este nosso planejamento, essa proposição da prática pedagógica para o grupo com o qual nós vamos nos relacionar. Então, é importante considerar que este planejar, ele precisa ter todo um processo de significação, tanto para o professor, para o docente, quanto para as crianças, né? Então, esse planejamento, ele não vai se resumir simplesmente a uma hora específica para determinadas atividades. Ele tem que ter uma relação muito forte com o dia a dia, com as experiências, com a prática, com o cotidiano que essas crianças têm, e para que essas ações sejam realmente significativas. Então, é importante que, para que possamos atingir este propósito, fiquemos atentos, né? Qual é a intencionalidade? Como este planejamento está sendo proposto? Então, assim como estamos falando desde o início, né, desta aula, qual é a intencionalidade que eu estou trazendo para este meu planejamento? Como que eu estou pensando em sistematizar, em organizar os tempos, os espaços, os materiais, em como eu estou ouvindo e compreendendo as interações que acontecem entre as crianças, né? Como eu estou atenta ao que as próprias crianças trazem de necessidade, no sentido de querer, às vezes, brincar mais em determinados espaços, de se voltar a determinadas práticas com mais atenção, com maior tempo. Então, é importante que nós possamos fazer essa reflexão e, consequentemente, trazer isso para o nosso ato de planejar. É importante também que fiquemos atentos a um outro elemento discutido na aula anterior, acerca da fragmentação do conhecimento. Como que nós, professores, também temos esse compromisso com a produção do conhecimento, com o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, e para que assim não pensemos neste planejamento apenas de forma descontextualizada. Então, eu vou propor uma ação, uma atividade, só porque é preciso, só porque faz parte de um contexto ou de um currículo que está sendo proposto ou que está sendo solicitado a mim. Então, como que essas práticas fragmentadas, elas precisam ter uma maior atenção, né? Práticas que também podem ser voltadas de forma estanque, ou só para o cuidar, ou só para o educar, ou só para essa assistência que muitas vezes é direcionada para as crianças, especialmente para as crianças pequenas, né? Então, como que nós, ao planejarmos, vamos nos atentar para romper com essas práticas fragmentadas, com essa preocupação apenas de apresentar uma atividade estanque, isolada, que não chama de fato a atenção destas crianças, que não tem articulação com a intencionalidade para esse desenvolvimento integral das crianças. Então, é importante que esta observação atenta, sistematizada da realidade, se volte para esse ato de planejar, né? Esteja relacionada com este ato de planejar. Então, nós, enquanto professores e professoras, precisamos sim ter consciência de quais são os conhecimentos, os saberes, os campos de experiências que são pertinentes ao desenvolvimento das crianças, e também como que este grupo ou aquele grupo com o qual vocês estarão, né, apresenta todas essas particularidades. Então, a Osteto vai nos dizer que essa ação de planejar, né, de um planejar mais sistematizado, mais reflexivo, vai depender muito do educador. E do quê? Né? Do compromisso que ele tem com a sua profissão,
do respeito que ele tem para com o grupo de crianças, das informações, dos conhecimentos que esse professor dispõe, da sua própria formação. Então, quando nós falamos que a disciplina de práticas pedagógicas, ela precisa se articular com as demais disciplinas que vocês estão, né, fazendo e estudando ao longo do curso, aqui também entra essa preocupação, né? Como que esta formação, como que essa trajetória pré-profissional e essa trajetória profissional, essa trajetória acadêmica que vocês estão constituindo, pode contribuir para este planejamento, para a organização dessas práticas. Como que as relações que vocês estão estabelecendo com o conhecimento, com os demais indivíduos, né, sejam as crianças, os professores, as demais pessoas que fazem parte do cotidiano de vocês, como que tudo isso possibilita esse planejar ou essa reflexão sobre o planejar de uma forma mais coerente, mais concisa. Então, como que esses valores nos quais vocês acreditam, naqueles valores que se voltam para a formação, para o respeito ao indivíduo, para a consciência, né, de que enquanto professores precisamos sim nos respaldar na ética, no compromisso, na compreensão do outro. Então, como que tudo isso é importante para o ato de planejar? Então, o Osteto vai nos dizer que o planejamento, ele não é bom ou ruim em si, mas ele está submetido, ou ele precisa, né, ser articulado a essa intencionalidade. Então, é essa intencionalidade, é esse cuidado com a intenção que vai direcionar este planejamento e que, consequentemente, pode constituí-lo, sim, como uma proposta boa, como uma proposta coerente, como uma proposta significativa. Ela vai dizer ainda que nos espaços de educação infantil ou nessas instituições, né, a proposição de planejamentos significativos, reflexivos, que respaldem, sim, o desenvolvimento de uma aprendizagem integral, precisa partir dessas interações. Então, a linguagem, das formas de expressão, de interação, das leituras do mundo, das leituras das interações que acontecem no nosso contexto e que muitas vezes nos instigam, nos motivam e nos fazem agir. Então, a Osteto vai dizer que é essencialmente pela linguagem, pelas formas de expressão e leitura do mundo que nos rodeia, que nos causa espanto e paixão por desvendá-lo, formulando perguntas e convivendo com a dúvida. É por essa forma, é por este caminho que esse planejamento pode se tornar mais significativo. Em um outro texto, a professora Osteto diz que nós precisamos nos motivar a sempre espanto e paixão nas crianças, de forma que elas digam sempre uau pelo processo de aprendizagem, né? De forma que elas se identifiquem sempre com essa possibilidade de aprender, de formular hipóteses, perguntas, questionamentos, e de forma que elas se sintam instigadas e participantes deste processo. Então, esse espanto, essa paixão, precisam ser constantes ao longo desse desenvolvimento, né? Ao longo do desenvolvimento da aprendizagem das crianças, mas também ao longo da nossa concepção, da nossa formação, do desenvolvimento das nossas práticas. Então, a professora Osteto vai dizer que este planejamento é atitude, mas é atitude no sentido de que o professor precisa ser crítico, precisa ter consciência daquilo que está promovendo, precisa buscar essa sua intencionalidade e precisa também envolver atividades e situações que sejam desafiadoras a significar as crianças, para que elas sintam essa vontade, para que elas sintam esse prazer, para que essas ações sejam significativas de forma que elas explorem o meio, o contexto, as possibilidades de descoberta e de apropriação do conhecimento, né, acerca do mundo físico, social, cultural, do qual elas fazem parte. Então, é por meio dessa ação, né, de planejar práticas e proposições significativas que as nossas interações com as crianças, com os outros adultos, precisam acontecer. Então, nós, enquanto professores e professoras, podemos e precisamos propor essas experiências significativas, esses olhares para o que nos envolve e para as muitas formas de aprender.
E o que seriam essas situações significativas, né? Como pensar ou como propor essas situações significativas no nosso planejamento? Então, observando atentamente essa realidade, o grupo com o qual estaremos, né? O que acontece, as interações, as formas como as crianças brincam, disputam, questionam. Então, a escuta sensível, o olhar atento àquilo que as crianças falam, as formas como elas se expressam, a maneira como elas brincam e interagem. Então, todo esse olhar e escuta sensível e atentas são importantes para buscar situações significativas, né? Como essas crianças interpretam, interagem diante daquilo que é proposto? Quais são as possíveis e múltiplas interpretações daquilo que levamos para as crianças? Como que nós também aprendemos com elas? Como que esses aspectos vão orientar a nossa prática? Então, é por meio deste olhar atento, dessa escuta sensível, deste cuidado com o grupo com o qual lidamos, né, todos os dias, ou em determinados momentos, como será o caso de vocês, que nós podemos melhor organizar, melhor sistematizar este planejamento. Por isso é importante considerar a criança como protagonista deste processo de aprendizagem. Então, nós precisamos, a partir desta escuta, desse olhar atento ao outro, entender, compreender tudo o que ele tem a dizer. Então, essa escuta, a Rinaldi vai fazer um diálogo, né, com as 100 linguagens das crianças. Então, essa escuta precisa estar pautada nessas 100 linguagens, ou dessas múltiplas linguagens que as crianças têm para nos mostrar, para nos ensinar, para nos envolver. Então, ela vai dizer que esse processo de escuta é um verbo ativo, pois ele precisa estar pautado nessa atenção, nessa intencionalidade, no registro, na interpretação da mensagem, na forma de significação que a criança propõe e na forma como eu também vou identificar, vou representar essa significação. Mas ela diz ainda que não é só um verbo ativo, que essa escuta também precisa ser um verbo recíproco, no sentido de que legitima o outro, porque a comunicação é um dos modos fundamentais de dar forma ao pensamento. E o ato comunicativo que se realiza através da escuta produz significativas e recíprocas mudanças, seguramente enriquecedoras para os participantes dessa forma de troca. Então, é nessa interlocução, nessa interação com as crianças, com os indivíduos que fazem parte deste processo, que nós precisamos exercitar, né, este verbo ativo e este verbo recíproco. O olhar atento, a escuta sensível, a observação e significação daquilo que está acontecendo no dia a dia são extremamente importantes para essa ação de planejar. Mas aí nós nos esbarramos em uma dificuldade. Então, Madalena Freire Beaufort vai nos dizer que nós temos dificuldade para olhar, para esse olhar aguçado, para essa escuta mais atenta, porque nós não fomos educados para olhar o mundo, a realidade, nós mesmos. Nosso olhar cristalizado nos estereótipos produziu em nós paralisia, fatalismo, cegueira. Então, nós precisamos romper com essa paralisia, com essa cegueira, e a Madalena Freire vai nos inquietar para isso, no sentido de que, se nós não fomos educados até agora para olhar este mundo, esse indivíduo de uma maneira mais atenta, nós podemos romper com isso. Nós podemos nos inquietar, nós podemos considerar de fato essa importância do outro, de observar, de ouvir, de registrar essas interações para que isso contribua para o nosso planejamento, para as nossas ações, para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do outro, né? Então ela coloca que há um desafio diante deste olhar e dessa escuta. E é preciso enfrentar, né, esse desafio a partir do momento que vamos nos propor a reaprender a olhar. Então, o que seria, né, reaprender a olhar? Romper com essas visões cegas, esvaziadas de significados, onde a busca de interpretar, dar significado ao que vemos, lemos da realidade, é o principal desafio. Então, como que nós, enquanto professores e professoras, estamos dispostos, né, a romper com essas visões cegas, esvaziadas de significados? Como que nós, enquanto professores e professoras, estamos preparados para enxergar essa criança real,
com a qual estaremos lidando ou estamos em nosso cotidiano? Como que nós vamos distinguir qual é essa criança ideal, né? Aquela que nós queremos, idealizamos dentro desses estereótipos, mas qual é a nossa criança real? E como nós poderemos trabalhar, interagir, né? Nos desenvolvermos com essa criança real? Como que as nossas propostas de práticas pedagógicas também se relacionam com essa criança real. Então, aqui está, né, o nosso desafio diante do planejar, diante do reaprender a olhar, diante de buscar situações significativas por meio das interações, do outro, da organização dos espaços, dos tempos, dos recursos, da possibilidade de repensar esses recursos, essas formas de propor o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças, da possibilidade de prever, né, de sistematizar, de organizar aquilo que vai ser proposto, mas também de remodelar, de reestruturar, de refazer, de pesquisar novos caminhos, de registrar aquilo que está acontecendo para que eu consiga também avaliar, planejar, replanejar, sistematizar esse propósito de uma forma flexível, de uma forma que, quando eu estou projetando o cotidiano, esse cotidiano tenha realmente significado, né? Que essas práticas que vão fazer parte deste cotidiano tenham significados para estas crianças, né, principalmente, e também para mim, enquanto professor. Então, a Osteto diz que este planejamento, né, atento, flexível, que escuta, que olha para os outros e para as necessidades dos grupos por meio das suas falas, dos gestos, das expressões, das interações, das suas múltiplas linguagens, ele não vai ser o ponto de chegada, mas ele precisa ser o ponto de partida ou os portos de passagens. Então, ela vai dizer que, como nós, enquanto professores, ao planejarmos, precisamos sim, né, considerar todas essas transformações, essas interações, para irmos mais e mais além, no ritmo da relação que se construir com o grupo das crianças, no ritmo ou nos ritmos de aprendizagens, de interações, das brincadeiras, das muitas formas de significações que este grupo vai nos propor. Então, aqui eu mantenho esse desafio acerca do planejar e convido vocês a fazer parte desse desafio. Vamos nos desafiar? E é esse o nosso desafio para este módulo 2. Então, vocês vão observar que no fórum de discussão do módulo 2 existe um desafio para que vocês comecem a pensar acerca da nossa ação de extensão, para que vocês comecem a se inquietar, a refletir sobre o que é o planejamento dessa ação de extensão e como vocês, enquanto grupo, podem socializar essas experiências. Então, é importante que vocês resolvam, né? Pensem, reflitam sobre essa proposição do fórum e discutam entre si, troquem ideias, troquem experiências, para que vocês consigam consolidar, organizar, começar a sistematizar este desafio. E no check-out de presença do módulo 2, vocês também vão ampliar essa reflexão acerca do planejamento e vão começar a organizar uma sequência didática que fará parte da nossa ação de extensão. Então, este é o propósito inicial desta unidade, para que possamos juntos, né, vencer esse desafio acerca do planejar, mas acerca de um planejar que tenha coerência, que tenha significado, que tenha a intencionalidade necessária, tá? Então, aqui estão as referências utilizadas nesta aula. Vocês também podem buscar as leituras complementares que estão indicadas no cronograma. Bons estudos, boas reflexões e até mais.